Tudo bom. Olha, um dos assuntos que é interessante de saber porque ele atinge milhares de pessoas. E o mais importante é que existe um tabu na mente das pessoas que criança não dá depressão. Ou pelo fato de ser criança, é como se houvesse uma áurea de proteção angelical, e às vezes há também, mas o fato é, biologicamente, as crianças elas têm depressão e têm tido um aumento do número de pessoas, de crianças com depressão. As causas sempre são multifatoriais, porque nós estamos falando que uma criança, literalmente às vezes a cada 2, 3 semanas, o cérebro dela desenvolve, ela muda biologicamente, e os sintomas de depressão não é igual nem nos adultos, que também não é igual na parte geriátrica. E lembrando que às vezes até o fator mudança da dinâmica do sistema familiar é um fator que tem como causa o aumento de crianças com depressão. Temos também fator genético, temos abuso sexual, físico, temos problema na escola? Temos. Isso tudo nós sempre tivemos na humanidade, não é nada que surge agora. O que surge agora é uma criança que tem menos tenacidade. É difícil você expor isso e ter uma forma fácil de dizer, porque as crianças, por sofrerem perdas constantes, e a referência dos pais é um vínculo fundamental para dar estabilidade. E essas separações de casais, seja uma separação de casamento, seja uma separação de morte, uma coisa abrupta, porque normalmente a criança não percebe quando vai haver uma separação. Ela só percebe quando acontece. E na cabeça dela, da criança, isso não é uma coisa simples de compreender. Ele só quer, ou ela só quer, o pai e a mãe junto. Então, isso muda. Veja uma das grandes causas do homem de depressão na infância. Muda a visão para o futuro. A criança já não consegue antever certas coisas. A visão de mundo da criança começa uma visão de mundo mais pessimista. Ela vê as coisas como tudo, como se fosse pronto para atingi-la. O mundo fica muito agressivo aos olhos, à mente. E mais, tem inúmeros trabalhos mostrando que a percepção de autoimagem da criança fica uma autoimagem negativa, porque na criança ela acha, isso não é tirável por razão, porque ela vê aquilo de forma emocional ou simbólica, ela vê como um dos causadores da separação. Então a depressão na infância, ela junta todas essas bombas que vão acontecendo, ela vai alterando uma distorção da imagem ou da autoimagem em relação ao mundo. E esses resquícios vai suplantando a visão positiva que deveria ter da vida. Obviamente, a afetividade dessa criança vai ficando mais negativa. E ela vai tendo dificuldades, não só de ter uma autoimagem mais robusta, mais forte, ela vai se sentir como causadora, ela vai se sentir menor. Ela vai ver as coisas sempre com um processo de frustração. E até as coisas que ela se frustra, ela não metaboliza rápido. Ela não consegue lidar com a frustração como algo passageiro, algo que vai ser resolvível com o tempo. Ainda mais quando adentra a adolescência, com aquela boom de mudança física, às vezes com a baixa autoestima e ainda tem um agravante, alguns até pela questão do baixo nível socioeconômico,
intensifica a baixa autoestima. Às vezes alguns ficam mais introspectivos, alguns tornam uma personalidade mais dependente. E isso tudo, veja, multifatorial. Ela vai interferindo na formação da criança. Alguns ficam mais violentos, alguns nós chamamos de transtorno do desenvolvimento disruptivo. É como se houvesse uma ruptura na evolução natural. Então ela vai tendo esse sentimento de perda, e os sentimentos depressivos vão se apresentando diferente. Que forma? Principalmente pelo humor irritável. Eles ficam muito irritados. Eles reclamam muito de tudo e de todos. E essa reclamação, ela entra também nas motivações da vida. O estudo, o que vai se fazer nos relacionamentos, como que trata no dia a dia. A motivação fica ruim. A eficiência no ato de fazer as coisas fica ruim. O sono. Então veja, o humor irritável vem junto com a alteração do sono. E normalmente esses problemas de sono, ele é um agravante, ele acaba piorando muito os sintomas depressivos. Então, e os pais que têm que ter um olhar mais paterno e materno, ou lidar com as dificuldades, às vezes não consegue enxergar, acha que aquilo é algo natural. E junto com essa irritabilidade, o medo, eles têm um medo difuso das coisas. Só para você ter uma noção, hoje, em média, chega de 3 a 5% das crianças têm depressão. Acoplada a baixa autoestima, junto com a alteração do sono, junto com a baixo rendimento na escola, junto com manifestações que nós chamamos de manifestações somáticas. Dores do corpo, dor na perna, uma dor de cabeça que não passa de forma incessante, e você faz uma pesquisa profunda e não acha nada. Uma visão pessimista das coisas que estão acontecendo com a vida e com ela, em relação a todo mundo. Então, esse quadro de depressão na infância, ele é completamente diferente do adulto. E a forma de ver isso, principalmente porque a parte somática, ou a parte de enxaqueca, de dores do corpo, de fraqueza, de desânimo, de não interesse em quase nada, isso vai causando um sofrimento para todo mundo e vai reduzindo a capacidade de aprendizado. Ele ou ela reduz o rendimento, as notas caem, a relação com os amigos diminui, elas se isolam. O momento de lazer, que deveria ser algo de diversão, para eles é um sofrimento. Então eles demonstram um medo literalmente estonteante de fracasso. E mais, muitos relatos, isso eu vejo no consultório demais, eles falam que estão sofrendo uma injustiça gigantesca. Porque a percepção, a autopercepção, que leva a uma distorção cognitiva, está ali presente. A distorção cognitiva quase que é o fruto ali da distorção de toda a percepção da realidade. Se ela vê ele ou ela como um causador da separação ou de um sofrimento que esteja acontecendo, e as coisas começam a dar um errado para ela, ela vai se percebendo como um ser frágil, vai se percebendo como um ser quase que tolo. Isso é o que eu ouço direto. Eles perdem a noção da autocrítica elevada. O sentimento é um sentimento de inferioridade e comportamento agressivo. Então você observando isso, você vai perceber que esse tabu, que é depressão na infância, ela já tem que ser sanada, porque isso vai alterar a autoestima, a capacidade de aprendizado, a capacidade de lutar com as dificuldades. E isso é o que vai permitir que a criança tenha menos
amigos, seja menos sociável. E aí elas vão sentir porque tem poucos amigos, mas ela não vai entender que não tem poucos amigos porque se sente inferior, porque se isola, porque não tem habilidades sociais que deveria estar bem desenvolvido e que é retirado por causa da depressão. Então observe esses sintomas, observe isso. Óbvio que tem inúmeros, ou tem a anorexia, a criança ou adolescente começa a perder peso e mesmo assim acha que está gordo. Junto com isso vem alguns tiques, algumas manias, o medo difuso, alguma perda de memória, a baixa concentração, que alguns acabam confundindo com transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. A enurese é muito comum e todo mundo fica calado, porque junto às vezes vem a enurese, vem uma ecoprese. Então eles fazem tanto xixi quanto cocô na cama. E isso é junto com uma ansiedade e nós chamamos de uma hipocondria. Eles começam a achar que estão doentes. E essa doença, junto a essa hipocondria, vem junto com uma sensibilidade e um sentimento de rejeição. Todo mundo o está rejeitando. E começam... Veja que há uma construção. A coisa não é muito bem simples, mas para o cérebro vai se organizando. E alguns, não são poucos, presta atenção, não são poucos, têm um comportamento autopunitivo, eles se cortam. E se cortam em lugares que é difícil de visualizar. Se cortam na perna, na parte lateral da perna, onde a gente vai pôr uma roupa, aqui no ombro, aqui no braço, no antebraço, sempre coberto. E sempre quando os sintomas depressivos pioram, a irritabilidade, o isolamento. E ao ponto de alguns, essa autopunição, eles vão aperfeiçoando e alguns acabam suicidando ou tentando suicídio. Aí você vai, doutor, na infância, isso mesmo. O aumento é exponencial. Nós estamos literalmente lidando com uma epidemia. Então, olhe para as crianças com um olhar de quem está procurando alguma coisa e compreender por que eles estão tendo tantas dificuldades. Qual que é o motivo? E alguns até pela fala, você vê uma fala monótona, com o mesmo tom, eles ficam devagar e divagando e com respostas monossílabas. Isso vocês já perceberam. Atender um pai que tem uma criança que às vezes responde tudo sim, não, talvez, quem sabe, talvez. E eles reclamam de um cansaço gigantesco. E dão períodos de choro e ao mesmo tempo períodos de riso do nada. Então, junta isso, é um assunto de extrema importância e que vai te ajudar a cuidar dos seus, seja filho, seja neto, seja um amigo, seja um primo. Não feche os olhos para esse problema que está em escala, está aumentando gradativamente. Depressão na infância. Então nós vamos junto. Um abraço.